Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Toda a liturgia de hoje, ela fala que Deus quer reunir, quer formar um povo, esse povo que vai anunciar para os outros povos. Tem dois nascimentos de comunidades na liturgia de hoje, uma no Antigo Testamento, lá com as 12 tribos, outro lá no Êxodo, e outro quando envia os 12, que corresponde ao povo de Israel, um novo povo de Deus, que vai até os confins da terra. Então quer reunir, a obra de Deus é reunir. E quando a gente diz a igreja, é o povo de Deus, ou o desejo de Deus é reunir em uma só família seus filhos, aqui temos uma meta imensa para a humanidade, para compreendermos, para vivermos. Eu lembro como foi de uma notícia tão bonita, tão grande, depois da Segunda Guerra, quando se formou a ONU, Organização das Nações Unidas, que poderia resolver os problemas de guerras e conflitos através da diplomacia, do diálogo, mas ela foi transformada num objeto de um país sobre os outros e não funciona bem. Mas Deus quer reunir o povo e vai enviar os 12 para isso. E nos quer reunidos, unidos, em comunidade, com sensibilidade pelo sofrimento dos outros. Queremos acolher a todos nesse dia, de modo especial os amigos do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos o teu povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o teu povo e o rebanho do Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, diante da liturgia, o tempo comum. É o tempo em que não se celebra os momentos fortes, nascimento, Natal, Páscoa, paixão, morte e ressurreição
a culminância do ano, mas se reflete mais aqueles acontecimentos do dia a dia de Jesus que devem ser vividos também no nosso dia a dia. É o tempo chamado comum, tão importante para nós. E a igreja nasceu, a liturgia nasceu exatamente como os domingos do tempo comum. As comunidades se reuniam no primeiro dia da semana, celebravam, faziam memória daquilo que Jesus tinha dito e feito, partiam o pão, distribuíam, celebravam a Eucaristia. O tempo, a celebração, e era a Páscoa, celebravam na Páscoa cada missa, cada encontro nas famílias. Só bem mais tarde que a igreja vai organizar então um tempo para a Páscoa, mas a igreja nasce no tempo comum, poderíamos dizer assim. E que bom hoje ouvir essas palavras, logo depois que nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, essa palavra tão forte que marca o coração de Jesus, toda a vida dele, o ministério, e que deve marcar também a nossa vida de cristãos. E aqui temos uma palavra cheia de misericórdia, que nós tiramos da carta de São Paulo aos Romanos, essa reflexão bem profunda, bem amadurecida, confrontada, analisada com cuidado de Paulo, na serenidade e na maturidade também intelectual dele e da compreensão do mistério de Cristo, escreveu para os romanos. Então, para todos esses 4 7 dias que nós temos, para Maria N. Garcia, para Eva, para o João Batista e para a Maria Eronita de Castro, né? Então, temos esses 7 dias, pessoas que faleceram há pouco, familiares, então, adolorados pela perda. E nós vamos ver aqui uma palavra que deve nos confortar a todos, porque Cristo diz, Paulo diz claramente que Cristo, nós seremos salvos por Ele. Mas dificilmente, diz Paulo, alguém morreria por um justo. E, no entanto, Cristo, Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso garante a nossa salvação. Garante a vida plena que vamos ter depois da morte, porque Ele quer. Não por nossos méritos, porque Deus quer. Porque é o plano de Deus. E o que Ele nos pede, é aquilo que Jesus nos ensina agora e que podemos vislumbrar também no livro do Êxodo, aquele povo disperso que estava fugindo do Egito para se libertar da escravidão, fugindo do império da época. E eles, então, lá naquele lugar, chegaram lá perto do Monte Sinai, se acamparam, armaram as tendas, etc. E vós sereis, depois termina dizendo, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O reino de sacerdotes significa um reino de pessoas que fazem intermediação, a mediação, essa é a função do sacerdote, mediar a comunidade com Deus, nessa conexão necessária. Onde um povo disperso andando pelo deserto se torna um reino de sacerdotes. E para realizar esse reino, Jesus, percebendo, tendo diante de si um panorama tão pesado, tão difícil, multidões, pessoas tristes, abatidas, famintas, como ovelhas abandonadas, como ovelhas sem pastor. Podemos imaginar que uma ovelha sem a segurança da voz do pastor que chama e do cajado na mão dele para protegê-las, ela não sabe o que fazer. E assim nós nos sentimos tantas vezes. Podemos imaginar as angústias que passam no coração de tantos jovens dentro do mundo, com tantas mudanças, com tanta concentração de riqueza de maneira assustadora no mundo, assustadora. Aumento de pobreza, empobrecimento também do primeiro mundo, mas concentração de riqueza e de poder.
qual é o futuro, qual é a profissão, o que vamos fazer. Estamos vivendo, olhando para o mundo como ovelhas sem pastor. Católicos que contestam o Papa, são ovelhas que perderam a noção, o rumo das coisas e se dizem católicos. Então, Jesus, ele diante desse panorama, desse sofrimento, dessas ovelhas, ele diz o Evangelho, teve compaixão, compadeceu-se delas. Essa palavra compaixão, ela traduz splagnisteis no grego, uma palavra que é usada somente para um sentimento divino de amor, que é o amor realmente gratuito. Splagnisteis tem a exceção da parábola que Jesus conta do bom samaritano, que também ele, quando passou naquele caminho e viu aquele homem que tinha sido assaltado, deixado semi-morto na beira do caminho, ele também splagnisteis, né? Esse verbo forte da ação divina, splagnitsomai, ele também teve esse sentimento que é o sentimento divino. Jesus compadeceu-se, compaixão. Se somos humanos, devemos ter compaixão no coração. Que bom que tem tanta gente, o Padre Flávio me dizia também agora, por causa dos ciclones, das enchentes, que houve bastante resposta das pessoas que corriam, levavam roupas, alimentos para as pessoas que estavam desabrigadas ali no ginásio. Então se vê que nós temos, às vezes, compaixão. Mas é só passar o momento da emoção, aí já esquecemos tudo e podem morrer de fome. Então a Caritas, ele alertava nós da Caritas, a Caritas tem que depois aguentar como durante todo o ano no atendimento. Mas temos também ainda sentimentos de compaixão. Essa palavra vem de traduz no grego, traduz uma palavra do hebraico que lembra realmente algo que vem das entranhas, do interior, que vem da palavra útero, de rahum no hebraico, rechem, útero. Então Jesus comoveu-se, compadeceu-se, é um sentimento que vem lá de dentro e que nos torna humanos. E por isso que alguém que não tem compaixão é uma pessoa desumana, não é mais um homem. Até os animais têm sentimentos de afeto. Então, ele teve compaixão e mandou. Então, por isso, a messe é grande e os operários são poucos. E pedia ao dono da messe que mande operários. Não pediu para mandar patrões da messe. Não pediu para mandar pastores para aquela messe, para aquelas ovelhas, mas operários para a messe. E enviou os 12 em duplas. O evangelista tem o cuidado de colocar 2 a 2. É Pedro e André, é Tiago e João, e assim vai. 2 a 2. Para que um possa amar e também sentir-se amado. Porque não é possível se não viver. Não é possível viver. E essa é a missão da igreja. Ir ao encontro, socorrer. E qual é a messe? A messe é recolher os sofrimentos, a dor do mundo, a dor que está no coração do ser humano. É essa colheita. Não é outra coisa. Não é a colheita, não é a messe do fim da vida, quando seremos avaliados por um amor infinito que vai nos abraçar. Não é isso. É recolher a dor, o sofrimento, o cansaço, o desânimo. A messe é imensa, a messe é grande, e essa é a nossa missão, a missão de cristãos. Então, ter compaixão. É interessante que nas 6 ações que Jesus dá poder e autoridade para eles anunciarem a proximidade do reino de Deus, é um verbo para anunciar o reino que está próximo.
Porque se alguém está próximo de mim, quando eu estou sofrendo, eu estou experimentando já a mão de Deus, o reino de Deus. Uma ação de anunciar o reino, com as palavras, talvez 5 ações concretas, que é curar, ressuscitar, sanar, libertar, etc. São 5 para curar e uma para anunciar. A cura é essa colheita que nós temos diante de nós. Precisamos de um coração bom, capaz de compadecer-se. É interessante porque nós poderíamos nos perguntar, como tantas vezes, por que Deus não responde à fragilidade humana com o seu poder e resolve o problema? Por que Jesus, diante daquele rebanho que estavam cansados, abatidos, famintos, tristes, deprimidos, como ovelhas abandonadas, por que ele não resolveu o problema? Não, mas aí que vem a pedagogia de Deus. Deus socorre a fragilidade do ser humano com a fragilidade de outros seres humanos. Ele não foi, ele mandou, ele nos manda, ele nos manda. Não respondeu com a onipotência divina, mas com a fragilidade, com a nossa fragilidade. Que bonito sermos igreja, termos sentimento de pertença. Somos o povo de Deus, que vamos nos ajudar na hora da necessidade. Deus salva as pessoas por meio das pessoas. Esses são os operários para a messe, cheios de compaixão. E no fim, dá um antídoto, que seria o critério definitivo, pelo qual nós poderíamos avaliar todas as falsas religiões e falsos pastores e falsos padres que estão por ali. De graça recebestes, de graça dai. A religião, ela tem muita afinidade com negócio, com dinheiro, e isso se multiplica. E como se espalha esse comércio religioso, que tiram, repito, sempre tiram, pastores que tiram o leite da boca das crianças inescrupulosamente. De graça recebestes, de graça dai. Este é o filtro neste, como foi falado no início da acolhida, estamos no mês vocacional, no ano vocacional. Jesus nos chama para esta missão, de termos compaixão, e não outra coisa, como acontece, não outra coisa. Vamos pedir então que Deus nos dê um coração cheio de compaixão para com os outros, para que sejamos frágeis, nós saibamos cuidar, curar a fragilidade dos outros. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido